Mas que é que tu viu, cabocla? Tu pensa que eu vou te deixar antes de tu me dar? Deixa de orgulho. Teu macho não vai saber, ninguém fica sabendo. E tu vai ver o que é um homem bom. E agora fazia por acariciá-la, queria dominar sua raiva, fazer com que ela sentisse desejo. Suas mãos desciam ao longo do seu corpo, deitou-a com esforço. Ela agora repetia num refrão: Me deixa, desgraçado. Me deixa, desgraçado. Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duras coxas da negra. Mas estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A negrinha reagiu de novo, mas como o menino a estava acariciando e ela sentiu a chegada impetuosa do desejo, não o xingou mais, senão que disse num pedido angustioso: Me deixa, que eu sou virgem. Tu pode ser bom, não me querer. Depois tu encontra outra. Eu sou donzela, tu vai me fazer mal. Ele olhou, ela estava chorando de medo e também porque sua vontade estava enfraquecendo, seus peitos estavam entumecidos. Tu é donzela mesmo? Juro por Deus Nosso Senhor, pela Virgem, beijava os dedos postos em cruz. Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha entumecidos sob seus dedos. As coxas duras, a carapinha do sexo. Tu tá falando a verdade? E não deixava de acariciá-la. Tô, juro. Deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando. Chorava, e Pedro Bala tinha pena, mas o desejo estava solto dentro dele. Então propôs ao ouvido da negra e fazia cócegas à língua dele. Só boto atrás. Não. Não. Tu fica virgem igual. Não tem nada. Não. Não, que dói. Mas ele acarinhava, uma cócega subiu pelo corpo dela. Começou a compreender que se não o satisfizesse como ele queria, sua virgindade ficaria ali. E quando ele prometeu novamente, sua língua excitava no ouvido: Se doer eu tiro, ela consentiu. Tu jura que não vai na frente? Juro. Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez e ela gritar e morder as mãos, vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou desvirginá-la, mas ela sentiu. E saltou como uma louca. Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me desgraçar? E soluçava alto, e levantava os braços, estava como uma louca, toda a sua defesa eram seus gritos, suas lágrimas, suas imprecações contra o chefe dos capitães da areia. Mas para Pedro a maior defesa da negrinha eram os olhos cheios de pavor, olhos de animal mais fraco que não tem forças para se defender. E como seu maior desejo fosse satisfizera, e como aquela angústia do princípio da noite voltava a dominá-lo. Ele falou: Se eu te deixar, tu volta amanhã? Volto, sim. Só faço o que fiz hoje. Te deixo, donzela. Ela fez que sim com a cabeça. Seus olhos estavam iguais aos de um doido e naquele momento só sentia dor e pavor, vontade de fugir. Agora que as mãos dele, os lábios dele, o sexo de Pedro, não tocavam mais nas carnes dela, seu desejo desaparecera e pensava unicamente em defender sua virgindade. Respirou quando ele disse: Então tu pode ir. Mas se tu não voltar amanhã, quando eu te pegar tu vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. Ela começou a andar sem nada responder. Mas o menino a acompanhou. Vou te levar para um malandro não lhe pegar. Foram os dois e ela chorava. Ele quis pegar na mão dela, ela não deixou e se afastou dele. Ele tentou novamente ela retirou a mão. Então ele disse: Que diabo é isso? E foram de mãos dadas. Ela chorava e aquele choro foi angustiando Pedro Bala, foi
fazendo com que voltasse sua inquietação do começo da noite, a visão de seu pai. Morrendo na luta, a visão de Omolu anunciando vingança. Começou a maldizer intimamente o encontro da cabrocha e apressou o passo para chegar quanto antes ao começo da rua. Ela soluçava e ele falou com raiva. Que foi que tu teve? Tu não teve nada. Ela apenas olhou e seus olhos, apesar de ainda ir com ele e ainda estar apavorada, estavam cheios de ódio e desprezo. Pedro baixou a cabeça, não sabia o que dizer. Não tinha mais desejo nem raiva, só tristeza no seu coração. Ouviram a música de um samba que um homem cantava na rua. Ela soluçou mais alto, ele foi chutando-a areia. Agora se sentia mais fraco que ela, a mão da negrinha pesava na sua como se fosse chumbo. Largou a mão, ela se afastou dele. Pedro não protestou. Queria não a ter encontrado, não ter também João de Adão nem ter ido ao Gantois. Chegaram na rua, ele disse. Agora tu pode ir, ninguém te faz mal. Ela olhou novamente com ódio e deitou a correr. Mas na esquina mais próxima parou. Virou para ele que ainda olhava e rogou praga com uma voz que o encheu de medo. Peste, fome e guerra te acompanha, desgraçado. Deus te castiga, desgraçado. Filho de uma mãe, desgraçado, desgraçado, sua voz solitária atravessa a rua, abalava Pedro Bala. Ela, antes de desaparecer na esquina, cuspiu no chão num supremo desprezo e ainda repetiu. Desgraçado. Desgraçado. Primeiro ele ficou parado, depois deitou a correr no areal ia como se os ventos o açoitassem, como se fugisse das pragas da negrinha. Tinha vontade de se jogar no mar para se lavar de toda aquela inquietação, a vontade de se vingar dos homens que tinham matado seu pai, o ódio que sentia contra a cidade rica que se estendia do outro lado do mar, na Barra, na Vitória, na Graça, o desespero da sua vida de criança abandonada e perseguida, a pena que sentia pela pobre negrinha, uma criança também. Uma criança também, a ouvia na voz do vento, no samba que cantavam, uma voz dizia dentro dele. A aventura de Ogum. Outra noite, uma noite de inverno, na qual os saveiros não se aventuraram no mar. Noite da cólera de Iemanjá e Xangô, quando os relâmpagos eram o único brilho no céu carregado de nuvens negras e pesadas, Pedro Bala, o Sem Pernas e João Grande foram levar a mãe de santo, Dona Ninha, até sua casa distante. Ela viera ao trapiche. Pela tarde, precisava de um favor deles, e enquanto explicava, a noite caiu espantosa e terrível. Ogum está zangado, e explicou a mãe de santo Dona Ninha. Fora este assunto que trouxera ali. Numa batida num candomblé que se bem não fosse o seu, porque nenhum polícia se aventurava a dar batida no candomblé de Aninha, estava sob a sua proteção, a polícia tinha carregado com Ogum, que repousava no seu altar. Dona Aninha tinha usado da sua força junto a um guarda para conseguir a volta do santo fora mesmo a casa de um professor da faculdade de medicina, seu amigo, que vinha estudar a religião negra no seu candomblé, pedir que ele conseguisse a restituição do Deus. O professor realmente pensava em conseguir que a polícia lhe entregasse a imagem, mas para juntar a sua coleção de ídolos negros e não para reintegrá-la no seu altar no candomblé distante. Por isso, por estar Ogum numa sala de detidos na polícia, Xangô descarrega os raios nessa noite. Por último Dona Ninha veio aonde estavam os capitães da areia, seus amigos de há muito, porque são amigos da grande mãe de santo todos os negros e todos os pobres da Bahia. Para cada um ela tem uma palavra amiga e materna. Cura doenças, junta amantes, seus feitiços matam homens ruins. Explicou o que tinha acontecido a Pedro Bala.
O chefe dos capitães da areia ia pouco aos candomblés, como pouco ouvia as lições do padre José Pedro. Mas era amigo tanto do padre como da mãe de santo, e entre os capitães da areia, quando se é amigo, se serve ao amigo. Agora levavam Aninha para sua casa. A noite em torno era tormentosa e colérica. A chuva os curvava sob o grande guarda-chuva branco da mãe de santo. Os candomblés batiam em desagravo algum e talvez num deles ou em muitos deles. Omolu anunciasse a vingança do povo pobre. Dona Aninha disse aos meninos com uma voz amarga: não deixam os pobres viver. Não deixam nem o Deus dos pobres em paz. Pobre não pode dançar, não pode cantar para seu Deus, não pode pedir uma graça a seu Deus. Sua voz era amarga, uma voz que não parecia da mãe de santo Dona Aninha. Não se contentam de matar os pobres à fome. Agora tiram os santos dos pobres. Alçava os punhos. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Mas a razão jovem de Pedro Bala não achava justiça naquilo. No reino do céu seriam iguais. Mas já tinham sido desiguais na terra, a balança pendia sempre para um lado. As imprecações da mãe de santo enchiam a noite mais que o ruído dos agogos e atabaques que desagravavam algum. Dona Aninha era magra e alta, um tipo aristocrático de negra, e sabia levar como nenhuma das negras da cidade suas roupas de baiana. Tinha o rosto alegre, se bem bastasse um olhar seu para inspirar absoluto respeito. Nisso se parecia com o padre José Pedro. Mas agora estava com um ar terrível e suas imprecações contra os ricos e a polícia enchiam a noite da Bahia e o coração de Pedro Bala. Quando a deixaram, rodeada das suas filhas de santo, que beijavam sua mão, Pedro Bala prometeu: deixa estar, mãe Aninha, que amanhã te trago algum. Ela bateu a mão na cabeça loira dele, sorriu. João Grande e o Sem Pernas beijaram a mão da negra. Desceram a ladeira. Os agogos e atabaques ressoavam desagravando. Ogum. O Sem Pernas não acreditava em nada, mas devia favores a Dona Aninha. Perguntou: o que é que a gente vai fazer? O troço está na polícia. João Grande cuspiu, estava com certo receio. Não chame algum de troço, Sem Pernas. Ele castiga. Tá preso, não pode fazer nada, riu o Sem Pernas. João Grande calou a boca, porque sabia que algum era grande demais, mesmo na cadeia podia castigar o Sem Pernas. Pedro Bala coçou o queixo, pediu um cigarro. Deixa eu matutar. A gente tem que dar conta. A gente garantiu a Aninha. Agora tem que fazer. Desceram para o trapiche. A chuva entrava pelos buracos do teto, a maior parte dos meninos se amontoavam nos cantos onde ainda havia telhado. O professor tentará acender sua vela, mas o vento parecia brincar com ele, apagava-a de minuto a minuto. Afinal ele desistiu de ler essa noite e ficou peroando um jogo de 7,5. Que o gato bancava, ajudado por Boa Vida, num canto. Moedas no chão, mas nenhum rumor desviava Perulito das suas orações diante da Virgem e de Santo Antônio. Nestas noites de chuva eles não podiam dormir. De quando em vez a luz de um relâmpago iluminava o trapiche e então se viam as caras magras e sujas dos capitães da areia. Muitos deles eram tão crianças que temiam ainda dragões e monstros lendários, se chegavam para junto dos mais velhos, que apenas sentiam frio e sono. Outros, os negros, ouviram no trovão a voz de Xangô. Para todos estas noites de chuva eram terríveis. Mesmo para o gato,
que tinha uma mulher em cujo seio escondia a jovem cabeça. As noites de temporal eram noites mais. Porque nestas noites homens que na cidade não têm onde reclinar a sua cabeça amedrontada, que não têm senão uma cama de solteiro e querem esconder num seio de mulher o seu temor, pagavam para dormir com dalva e pagavam bem. Assim o gato ficava no trapiche, bancando jogos com seu baralho marcado, ajudado na roubalheira pelo Boa Vida. Ficavam todos juntos, inquietos, mas sós todavia, sentindo que lhes faltava algo, não apenas uma cama quente num quarto coberto, mas também doces palavras de mãe ou de irmã que fizessem o temor desaparecer. Ficavam todos amontoados e alguns tiritavam de frio, sob as camisas e calças esmulambadas. Outros tinham paletós furtados ou apanhados sem lata de lixo, paletós que utilizavam como sobretudo. O professor tinha mesmo um sobretudo, de tão grande arrastava no chão. Uma vez, e era no verão, um homem parara vestido com um grosso sobretudo para tomar um refresco numa das cantinas da cidade. Parecia um estrangeiro. Era pelo meio da tarde e o calor doía nas carnes. Mas o homem parecia não senti-lo, vestido com seu sobretudo novo. O professor achou o homem engraçado e com cara de sujeito de dinheiro e começou a fazer um desenho dele com o sobretudo enorme. Maior que o homem, era o próprio homem o sobretudo, a giz no passeio. E ria de satisfação, porque provavelmente o homem lhe daria uma prata de 2.000 réis. Oh! Homem voltou-se na sua cadeira e olhou o desenho quase concluído. O professor ria. Achava o desenho bom, o sobretudo dominando o homem, era mais que o homem. Mas o homem não gostou da coisa, se deixou possuir por uma grande raiva. Levantou-se da cadeira e deu 2 pontapés no professor. Um atingiu o menino nos rins e ele rolou pela calçada gemendo. O homem ainda meteu o pé no seu rosto, dizendo congestionado ao se afastar: "Toma, corneta, para aprender a não fazer burla de um homem." E saiu batendo moedas na mão, após meio apagar com o pé o desenho. A garçonete veio e ajudou o professor a se levantar. Olhou com piedade o menino, que apalpava o lugar dos rins doloridos, olhou o desenho, disse: "Que bruto!" Até que o retrato estava parecido. Um estúpido. Meteu a mão no bolso onde guardava as gorjetas, tirou uma prata de 1.000 réis. Quis dar ao professor. Mas ele recusou com a mão, sabia que ia fazer falta. Ela olhou o desenho semi-apagado, seguiu seu caminho ainda com as mãos nos rins. Ia quase sem pensar, com um nó na garganta. Ele quisera agradar o homem, merecer uma prata dele. Tivera 2 pontapés e palavras brutais. Não compreendia. Por quê? Eram odiados assim na cidade? Eram pobres crianças sem pai, sem mãe. Por quê? Aqueles homens bem vestidos tanto os odiavam. Foi com sua dor. Mas aconteceu que no caminho para o trapiche, no deserto do areal sob o sol, encontrou novamente. Minutos depois, o homem de sobretudo. Parecia que ia para um dos navios atracados no porto e levava agora o sobretudo no braço porque o sol estava abrasador. Professor tirou a navalha poucas vezes a usava e se aproximou do homem. O calor tinha alijado do areal todos os homens e o do sobretudo cortava pela areia para fazer o caminho mais curto para o cais. O professor foi silenciosamente por detrás do homem. Quando chegou perto, tomou a frente com a navalha na mão. A vista do homem tinha transformado a confusão de seus sentimentos num único sentimento: vingança. O homem o olhou aterrorizado. O professor crescia em sua frente com a navalha aberta. Murmurou entre dentes: "Sai, moleque." O professor avançou com a navalha,
O homem ficou branco. Que é isso? Que é isso? E mirava a todos os lados na esperança de ver alguém. Mas, só ao longe, nas docas, apareciam perfis de homens. Então o Du sobretudo largou-a. Correr quando o professor saltou em cima dele e lhe cortou a mão com a navalha. Oh! Sobretudo ficou abandonado no chão e o sangue caía da mão do homem na areia. Oh! Professor tomou pelo outro lado, ficou um instante sem saber que fazer. Não tardaria a vir um guarda, logo muitos, acompanhando o homem em sua perseguição. Se o navio do homem saísse logo, tudo estava bem, a perseguição pouco demoraria. Mas, se tardasse a sair, com certeza o homem o perseguiria até dar com ele e pô-lo no xadrez. Então o professor lembrou-se da garçonete. Caminhou para a cantina do jardim que ficava em frente e fez sinal para a garçonete. Ela veio e logo compreendeu. Quando o viu com o sobretudo, o professor avisou. Ele tá com um talho na mão. Ela riu. Tu te vingou, hein? Levou o sobretudo para a cantina, guardou. O professor sumiu até que o navio saiu. Barra afora. Mas de onde estava viu a batida dos guardas pelo areal e pelas ruas adjacentes. Foi assim que o professor tinha conseguido aquele sobretudo, que nunca quis vender. Adquirira um sobretudo e muito ódio. E tempos depois, quando as suas pinturas murais admiraram todo o país, eram motivos de vidas de crianças abandonadas, de velhos mendigos, de operários e doqueiros que rebentavam cadeias. Notaram que nelas os gordos burgueses apareciam sempre vestidos com enormes sobretudos que tinham mais personalidade que eles próprios. Pedro Bala, João Grande e o Sem Pernas entraram no trapiche. Foram para o grupo que jogava em torno ao gato. Quando eles chegaram, o jogo parou um momento. O gato ficou espiando os três. Quer topar um 7,5? Tô com cara de besta. Respondeu o Sem Pernas. João Grande sentou para espiar, Pedro Bala se afastou com o professor para um canto. Queria combinar uma maneira de roubar a imagem de algum da polícia. Discutiram parte da noite e já eram 11 horas quando Pedro Bala, antes de sair, falou para todos os capitães da areia. Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não aparecer até de manhã, vocês ficam sabendo que eu tô na polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até vocês me tirar de lá. E saiu. João Grande o acompanhou até a porta. O professor veio para junto do gato. Novamente. Os menores olhavam a partida do chefe com certo receio. Tinham uma grande confiança em Pedro Bala e sem ele muitos não saberiam como se arranjar. Pirulito veio do seu canto, deixará uma oração pelo meio. O que foi? Pedro foi fazer um troço difícil. Se não voltar de manhã, é que tá na chave. A gente tira, ele respondeu Pirulito naturalmente, e nem parecia que minutos antes estava ante um quadro da Virgem rezando pela salvação da sua pequena alma de ladrão. E voltou aos seus santos a rezar por Pedro Bala. O jogo recomeçou. Chuva e raios, trovões e nuvens no céu. O frio intenso no trapiche. Gotas de água caíam sobre os meninos que jogavam. Mas o jogo agora era sem atenção, o próprio gato se esquecia de ganhar, havia como que uma confusão em todo o trapiche. Durou até que o professor disse: Eu vou ver as coisas. João Grande e o gato foram com ele. Nesta noite foi Pirulito que se deitou na porta do trapiche com o punhal sob a cabeça. E perto dele Volta Seca espiava a noite com sua cara sombria. E pensava em que lugar estaria nesta noite de temporal o grupo de Lampião na imensidade das caatingas. Talvez que nessa noite de temporal lutassem
Com a polícia como ia fazer agora Pedro Bala? E Volta Seca pensou que quando Pedro Bala fosse grande como um homem seria tão corajoso como Lampião. Lampião era o dono do sertão, das caatingas sem fim. Pedro Bala seria dono da cidade, do casario, das ruas, do cais. E Volta Seca, que era do sertão, poderia andar nas caatingas e nas cidades. Porque Lampião era seu padrinho e Pedro Bala seu amigo. Imitou o cocorocó de um galo e isso era sinal de que Volta Seca estava alegre. Pedro Bala, enquanto subia a ladeira da montanha, revia mentalmente seu plano. Fora arquitetado com a ajuda do professor e era a coisa mais arriscada em que se metera até hoje. Mas Dona Ninha bem que merecia que um corresse risco por ela. Quando tinha um doente ela trazia remédios feitos com folhas, tratava dele, muitas vezes curava. E quando aparecia um capitão da areia no seu terreiro ela o tratava como a um homem, como a um ogã, dava-lhe do melhor para comer, do melhor para beber. O plano era arriscado, possivelmente não daria certo, Pedro Bala comeria cadeia uns dias e terminaria remetido para o reformatório, onde a vida era pior que vida de cão. Mas havia uma possibilidade de dar certo, e Pedro Bala jogaria tudo nesta possibilidade. Chegou ao largo do teatro. A chuva caía e os guardas se abrigavam sob as capas. Começou a subir a ladeira de São Bento vagarosamente. Tomou por São Pedro, atravessou o Largo da Piedade, subiu o Rosário, agora estava nas Mercês. Diante da central de polícia, olhando as janelas, o movimento de guardas e secretas que entravam e safam. De minuto em minuto um bonde passava fazendo ruídos nos trilhos, iluminando ainda mais a rua já bastante iluminada. O guarda amigo de Dona Ninha tinha dito que algum estava na sala de detidos, jogado sobre um armário, em meio a diversos outros objetos apreendidos em batidas várias em casas de ladrões. Naquela sala colocavam os que eram presos durante a noite antes de serem ouvidos ou pelo delegado ou pelos comissários de turno e que depois ou eram remetidos para as prisões ou para a rua. Ali, num canto, a princípio dentro de um armário que logo se encheu, depois junto ou sobre ele, colocavam objetos sem valor, apreendidos nas batidas policiais. O plano de Pedro Bala era passar a noite ou parte dela na sala de detidos e levar ao sair se conseguisse sair a imagem de algum consigo. Tinha uma grande vantagem, não era conhecido entre a polícia. Mesmo só raros guardas o conheciam como o moleque das ruas, se bem todos os guardas e mesmo alguns investigadores desejassem ardentemente capturar o chefe dos capitães da areia. Sabiam dele apenas que tinha aquele talho no rosto e Pedro Bala passou a mão no talho. Mas o pensavam maior do que era em verdade também. Faziam a ideia de que Pedro Bala devia ser mulato e de mais idade. Se chegassem a descobrir que ele era o chefe dos capitães da areia, talvez nem para o reformatório mandassem. Muito provavelmente iria diretamente para a penitenciária. Porque do reformatório se consegue fugir, mas da penitenciária não é fácil. Enfim, e Pedro Bala andou até o Campo Grande. Mas já não ia com aquele seu passo despreocupado de moleque das ruas da cidade. Ia agora gingando como um filho de marítimo, o boné puxado por causa da chuva, a gola do paletó devia ter sido anteriormente de um homem muito grande levantada. O guarda estava debaixo de uma árvore por causa da chuva. Pedro veio chegando, assim como quem tem medo. E quando falou ao guarda, sua voz era de uma criança que estava temerosa da noite tempestuosa da cidade. Seu guarda. O guarda olhou. O que é, moleque? Eu não sou daqui. Eu sou de Mar Grande, vim com meu pai hoje. O guarda não deixou que ele continuasse.
E o que tem nisso? Eu não tenho onde dormir. Queria que o senhor deixasse eu dormir na polícia. A polícia não é hotel, malandro. Desaperta, e fez sinal para que Pedro se afastasse. Pedro tentou novamente puxar conversa, mas o guarda o ameaçou com o cacetete. Vai dormir num jardim. Vai embora. Pedro saiu com cara de choro. O guarda ficou espiando o menino. Pedro parou no ponto de bonde, esperou. Do primeiro carro não desceu ninguém, mas do segundo saltou um casal. Pedro se atirou em cima da mulher, o homem viu que ele queria abafar a carteira dela, segurou Pedro por um braço. A coisa fora tão mal feita que se